algumas contradições, né? Que o menino teria entrado no veículo, ela não teria visto uma televisão de 43 polegadas no banco de trás, enfim. Então nós começamos a fazer a nossa investigação. Começamos a verificar através de imagens, em especial de um posto de combustível que fica próximo à residência de Edelvânia, e constatamos que a Graciele e o Bernardo chegaram de fato no dia 4, naquele local, adentraram no carro de Edelvânia, os três, e após, na sequência das imagens, passado um determinado tempo, constatou-se que Bernardo não havia retornado com Graciele e com Edelvânia. Diante dessa questão, também se apurou que Edelvânia teria pago uma prestação de um apartamento no valor de R$6.000. Nós intimamos Edelvânia para prestar esclarecimentos na ocasião e relatamos para ela que nós já sabíamos que ela tinha estado com o Bernardo e que elas não haviam voltado com o Bernardo. Então, nós queríamos que ela nos esclarecesse onde estava Bernardo. Depois de conversarmos, argumentarmos que nós já tínhamos esses elementos, que é uma imagem que não nega, enfim, que ela tinha que nos esclarecer aonde estava Bernardo. Um dos questionamentos que fizemos para ela é: vamos encontrar Bernardo com vida? Ela simplesmente fez um gesto com a cabeça. Não. Diante desse fato, conversamos novamente e solicitamos informações aonde estaria então o corpo de Bernardo. Argumentamos com Edelvânia que esse menino mereceria no mínimo um enterro justo, porque pela prova que nós tínhamos até então foi constatado que a vida de Bernardo teve bastante problemas. Constatamos que ele era abandonado materialmente e também tinha muito falta de afeto. Você ouve a entrevista da delegada Cristiane de Moura e Silva, uma das delegadas que comandou a investigação do caso da morte do Bernardo, menino Bernardo, lá em Três Passos, Frederico Westphalen. Diante dessa questão, nos diligenciamos ao local. Os policiais iniciaram a procura do local indicado e foi então necessário a participação dos bombeiros para que pudéssemos remover o corpo. Nos direcionamos então para Três Passos para formalizar todo o depoimento que Edelvânia havia nos relatado e nos levado até o local. Esse depoimento, os senhores já tiveram acesso, ele foi amplamente divulgado, né? A Edelvânia relatou que conhecia a Kelly, que inclusive moraram juntas em Frederico um período, e que há cerca de 2 meses a Kelly teria procurado ela novamente. A Edelvânia disse, após essa constatação toda, enfim, do corpo, que se sentiu meio que usada por Kelly, que a Kelly foi procurá-la já com esta intenção. Na ocasião, a Kelly teria dito que Bernardo era um guri que incomodava muito, que era difícil de lidar, né? E perguntou para a Edelvânia o que ela achava, que ela tinha bastante dinheiro, e ela poderia auxiliá-la então a dar um sumiço no guri. Tá? A Edelvânia disse que pensou um pouco, enfim, não respondeu, e ficou com essa questão. Posteriormente, Kelly procurou novamente Edelvânia, e isso nós temos elementos de prova através das ligações e mensagens por telefone que foram passadas, dessas ligações, enfim, entre elas. E Edelvânia, então, aceitou auxiliar a Kelly
conhecida Kelly Graciele, né? Na quarta-feira, no dia 2, segundo o relato de Edelvânia, ela referiu que Graciele tinha tudo planejado, né? Ela já estava com essa ideia de matar o Bernardo. Inclusive, ela mencionou que Kelly havia comentado que certa vez teria tentado já matar Bernardo, tentando asfixiá-lo. Este fato também tem provas testemunhais, digamos assim, informações no inquérito dando conta de que houve essa questão. Só a materialidade a gente não consegue determinar em função do tempo, né? Mas essa questão da tentativa de asfixia, houve relatos no inquérito que de fato ocorreu. A Kelly teria informado, então, para Edelvânia que seria com uma seringa, né? Que seria uma seringa na veia, com 2 remédios e outra coisa para ele tomar e ir dormindo, né? Até meio desmaiado até o local, que após iriam dar injeção na veia. E teria perguntado para Edelvânia em que local poderiam dar sumiço no corpo do menino. E Edelvânia, então, indicou esse local onde posteriormente o corpo foi encontrado. Na quarta-feira, no dia 2, a Kelly e a Edelvânia foram até esse local. Nós temos imagens da caminhonete indo a esse referido local e retornando no horário em que Edelvânia, na próxima horário que Edelvânia relatou. 2 dias antes do crime. A Edelvânia também relatou que naquele dia elas teriam ido comprar uma cavadeira e uma pá. Nós temos também prova testemunhal nesse sentido, de testemunhas que informaram que de fato Edelvânia esteve comprando, num primeiro momento numa loja, pedindo a cavadeira e a pá para fazer um buraco onde não tinha. Nesse estabelecimento foi indicado outro estabelecimento que teria essas ferramentas, aonde de fato ela foi e efetuou a compra. Outra coisa que a Edelvânia nos relatou é que Kelly queria também um produto para dissolver rápido, né, diluir rápido o corpo que não desse cheiro. Então Edelvânia relatou que também foi comprado soda, nos dando o local onde teriam adquirido e o horário próximo. Diligenciamos nesse local e, de fato, há um cupom fiscal com o horário aproximado da venda dessa soda. Delegada Cristiane de Moura e Silva faz toda a retrospectiva até o dia 4 de abril, dia da morte do menino Bernardo. Desceu a esse local que tinham escolhido para enterrar Bernardo para providenciar a questão da cova. Foi com seu veículo Siena. Também há imagens do veículo Siena indo no horário indicado por Edelvânia e retornando, né? Temos essas imagens. Na sexta-feira, então, no dia 4, a Kelly teria passado uma mensagem para Edelvânia informando que estaria indo para, enfim, concretizar o crime que já haviam previamente combinado. Quando a Kelly chegou, a Edelvânia já estava esperando ela embaixo do prédio, já havia colocado no porta-mala as ferramentas e o kit que seria usado para concretizar a morte de Bernardo. Há então essas imagens também do posto, da Graciele chegando com o Bernardo com a caminhonete, os dois saindo da caminhonete e entrando no carro da Edelvânia e seguindo então para destino, né? E há imagens desse veículo numa propriedade que é o caminho do local onde foi encontrado o Bernardo, do veículo de Edelvânia indo para o local e retornando do local. O que a Kelly teria dito para o Bernardo, ela teria dado um comprimidinho em 3 passos para que ele não passasse mal, para que ele não vomitasse no caminho. E que lá iriam numa benzedeira. E que teria que dar um piquezinho na veia. Esse foi o que a Edelvânia nos relatou que a Kelly havia contado, né? Durante
essas diligências, né, nós constatamos também que a Edelvânia relatou que a pá e a cavadeira, posterior aos fatos, ela havia lavado e deixado na residência da sua mãe. Foram arrecadados esses objetos nessa propriedade. Foi ouvido a mãe da Edelvânia, que confirmou a questão da cavadeira e da pá que estavam na sua residência. Inclusive, em entrevista para alguns dos senhores, em algum momento a mãe da Edelvânia confirmou que ela havia entregue lá a questão da pá e da cavadeira. A Edelvânia disse que depois dos fatos, elas tiraram, enfim, a roupa do Bernardo, botaram na cova, jogaram soda e pedras e a terra, né? E há imagens depois de Edelvânia, de fato, jogando sacolas dentro do lixo, na residência, no lixo em frente à sua residência. A questão do dinheiro, então, como eu já havia referido, restou comprovado que Edelvânia, de fato, os R$6.000 que ela disse que teria recebido previamente, efetuou o pagamento, então, da parcela do seu apartamento. No início seria 20 mil, e depois a Kelly informou que iria quitar todo o apartamento para Edelvânia. Então, Edelvânia agiu por esse motivo financeiro. Tá? Durante o interrogatório da Edelvânia, foram referidos para ela alguns medicamentos para ver se ela lembrava qual deles teria sido usado. Quando nós referimos midazolam, ela disse sim, foi um comprimido de midazolam. E também ela referiu que o medicamento que a Kelly iria aplicar no Bernardo, a Kelly iria pegar no hospital, aqui em Três Passos. Nós constatamos, junto ao hospital e também através de prova testemunhal, que houve faltas do medicamento midazolam injetável naqueles dias, né? Uma testemunha referiu que houve esta falta. Mas faltava para nós a questão do comprimido, porque Edelvânia foi bem incisiva que foi um comprimido de midazolam. E nesse local haviam apenas ampolas. Diligenciamos e constatamos que Edelvânia adquiriu de fato midazolam comprimido numa farmácia em Frederico Westphalen, com um receituário controlado, um receituário azul, do Leandro Boldrini. Esse documento vai ser encaminhado para a perícia, para análise. Inclusive, a Edelvânia comprou com o cartão que ela tinha daquela farmácia. Então, isso também está comprovado. Os motivos que a Kelly alegou é que o menino era muito rebelde, era muito difícil, né? E que era um inferno a vida com o guri. Então, vocês puderam perceber, pelo depoimento da Edelvânia, os quais os senhores já tiveram acesso, a todos esses elementos de prova, né? Todas essas provas referidas constam no nosso inquérito e a participação da Edelvânia restou bem clara, né? Não tivemos dúvidas e efetuamos o seu indiciamento. Agora eu vou passar para o delegado Volino, que irá relatar a participação da Kelly, da Graciele. Boa tarde a todos. 2h20, você ouve a entrevista dos delegados da Polícia Civil que investigaram a morte do menino Bernardo. Só recuperando a informação já trazida mais cedo aqui pelo Eduardo Matos, a Polícia Civil indiciou Leandro Boldrini, o pai do menino, a madrasta Graciele Ugolini e a amiga do casal, Edelvânia Virganovics, assistente social, pela morte por homicídio e ocultação, homicídio qualificado e ocultação. No caso do pai, que era a maior dúvida, qual seria a participação do pai na visão da polícia? A descrição da polícia no inquérito: atuou no crime de homicídio e ocultação de cadáver como mentor, juntamente com Graciele. Ele também auxiliou na compra do remédio midazolam em comprimidos, fornecendo a receita azul. Leandro e Graciele arquitetaram o plano, assim como a história para que o tal crime ficasse impune. É a descrição da polícia para a participação de Leandro Boldrini. No caso de Graciele Ugolini, que era conhecida como Kelly,
a participação dela foi mentora e executora do crime de homicídio, bem como da ocultação do cadáver. E da amiga deles, a Edelvânia Virganovics, ela é executora do crime de homicídio e da ocultação do cadáver. É a posição da Polícia Civil. Nós seguimos ouvindo lá em Três Passos, no auditório da Unijuí, a entrevista dos delegados que participaram desta investigação da morte do menino Bernardo. Ele foi morto no dia 4 de abril. A delegada Cristiane de Moura e Silva, ela falava antes, inclusive, informações que nós já sabíamos no decorrer da investigação, do planejamento da morte do menino 2 dias antes, no dia 2 de abril, a prova, inclusive, de vídeo, de que Edelvânia e Graciele estiveram no local onde foi encontrado o corpo depois, mais de 10 dias depois, no dia 14, foi encontrado o corpo do menino Bernardo. E o crime foi consumado no dia 4, lembrando que apenas no dia 6 o pai, Leandro Boldrini, fez o comunicado de desaparecimento na delegacia de polícia lá de Três Passos. Vamos seguir ouvindo o relato dos delegados da Polícia Civil sobre a investigação do caso do menino Bernardo. Para a pessoa que ia dar o aquário para ele, após isso o telefone foi desligado e não mais encontrado. E então Kelly se dirigiu para a cidade de Frederico, onde tudo aconteceu. Graciele, ainda na cidade de Três Passos, administrou midazolam comprimido para diminuir a percepção de Bernardo e sedá-lo. Tal medicamento foi comprado, conforme depoimento colhido, por ela e Edelvânia. O receituário era do Dr. Boldrini, como referido anteriormente, para Edelvânia. Graciela foi até Frederico e encontrou-se com Edelvânia no dia 4, ingressaram no veículo de Edelvânia e após foram até o local onde mataram e ocultaram o corpo do menino. Após isso, Graciela volta para Três Passos e então começa a ser montada toda a história do desaparecimento. Salientamos aqui que Graciele, ficou claro, não gostava de Bernardo, que Leandro Boldrini sabia disso. Inclusive tem depoimentos que Leandro também não gostava de Bernardo. Encerro aqui a participação, passo para a delegada Caroline, que vai falar sobre a participação de Leandro Boldrini. Falou o delegado Marion Volino, agora vai falar a delegada Caroline Bamberg Machado. Ela, junto com a delegada Cristiane de Moura e Silva, esteve à frente desta investigação desde o início de abril, acompanhando o caso da morte do menino Bernardo. Delegada Caroline Bamberg Machado. Eis que esse caso aqui aconteceu em Três Passos, teve o início aqui, seria, vamos dizer assim, da responsabilidade da delegacia de Três Passos, e como foi um caso que mexeu com todo mundo, que teve uma repercussão grande, foi um caso, um crime bárbaro, teve o apoio de todos eles que auxiliaram de maneira, vamos dizer assim, sem medir esforços para que isso acontecesse. Mais uma coisa que eu tenho que referir, que não foi referido, nas pessoas da minha família que estão aqui, meu esposo, meu pai e minha irmã, eu gostaria de agradecer a todos os familiares dos policiais aqui que estão presentes, que nesse mês e pouco aguentaram as pontas em casa, porque nós nos dedicamos inteiramente para esse caso. E eu não me arrependo disso, acho que ninguém se arrepende, porque o trabalho foi concluído com sucesso. Só que eu gostaria de deixar esse agradecimento aos nossos maridos, aos nossos pais, aos nossos filhos, por terem entendido essa nossa condição, esse nosso trabalho. Começando agora a falar sobre a participação do Leandro. Desde o início da investigação, nós notamos nele um comportamento totalmente diferente do que se espera de alguém que está com seu filho desaparecido. Ele estava tranquilo, ele estava sereno, em todos os momentos que veio conversar conosco, ele demonstrava estar tranquilo quanto ao desaparecimento do Bernardo. Era essa a impressão que nos passava e que passava inclusive a outras pessoas, conforme restou provado no inquérito.
O Leandro e a Graciele, como já referido pelo delegado Marion, eles passavam a impressão de que estavam, de certa forma, até satisfeitos com o ocorrido, com o sumiço do Bernardo. Nós temos, inclusive, uma ligação que demonstra bem a despreocupação dele e o descaso dele frente ao desaparecimento, que é uma ligação no qual um amigo dele, que é médico, liga para ele nos primeiros dias do desaparecimento, da constatação do desaparecimento, e se oferece para ajudar, para colocar cartazes da foto do Bernardo nos postos de saúde da região, sabe? O amigo demonstra uma preocupação, um empenho em querer ajudar, porque fala que nesses postos de saúde as pessoas são bem frequentadas, tem muitas pessoas, e isso pode gerar uma corrente de informação para levar até o aparecimento do Bernardo, até a localização dele. E o Leandro se mostra tão desinteressado com isso, tão desinteressado, que o amigo chega a pedir desculpa por ter dado esta ideia para ele. Ele chega a pedir desculpa no final da ligação. Desculpa, né? Desculpa por qualquer coisa. Então isso também nos levou, de certa forma, a ter cada vez mais afirmação de que alguma coisa estava errada. Também nos levou a estranhar, a cada vez seguir o caminho de que era um homicídio, que poderia ter participação dele e da Graciela, o fato de que, como restou provado no inquérito com depoimentos, o Leandro nunca foi na casa das pessoas aonde o Bernardo estaria ou estava passeando em outras ocasiões, procurar o menino. Ele nunca foi. Há vasto relato de várias testemunhas que dizem que às vezes o menino passava até 15 dias na casa e ele não procurava o menino. Por que nesse final de semana ele procurou? Ele foi no domingo, 2 dias depois, procurar o menino num estabelecimento comercial onde ele nunca foi, na casa de um amiguinho onde ele nunca foi. Isso também começou a nortear mais a nossa investigação, no sentido de que se tinha mais certeza da participação dele. O Leandro, em seus primeiros depoimentos, informou que ele não tinha problema de relacionamento com o Bernardo e que nem a Graciela tinha problema de relacionamento com o Bernardo, que ambos tinham meros, vamos dizer assim, probleminhas básicos, como se referindo assim como qualquer família tem. Isso ficou desmascarado no momento em que temos várias testemunhas, temos ligações em que familiares falam que eles tinham problemas de relacionamento, sim, e problemas sérios de relacionamento. Inclusive, quando o crime foi descoberto, o Leandro afirmou em seu interrogatório que ele sabia do ódio da Graciela para com o filho. Então ele tentou nos induzir a uma verdade que não existia, quando afirmou que ele e o menino, e o filho dele, e Graciele não tinham problema de relacionamento. Outra coisa que, no momento que, seguindo as investigações, nós comprovamos é que, com o depoimento da Edelvânia, em que foi ministrado um comprimido midazolam para o menino aqui em Três Passos, para que ele fosse meio grogue para Frederico. Esse comprimido, conforme as diligências, já foi referido aqui, foi comprado com uma receita médica do Leandro. Ele forneceu essa receita médica era dele. Outra coisa, o medicamento midazolam, que foi provavelmente a causa da morte, ou que foi ministrado, saiu da sala de endoscopia onde ele trabalhava. A secretária dele sentiu falta de ampolas desse medicamento. A secretária referiu que falou isso para Graciele e que o Leandro estava junto quando ela falou que faltavam ampolas de midazolam. Nós verificamos no hospital, junto ao hospital, a quantidade de ampolas de midazolam retiradas e constatamos que naquela semana, foram retiradas várias ampolas, diferente de outros dias anteriores. Porque faltou o midazolam.
faltou o remédio imidazolol que ele usava para realizar as endoscopias dele. Outra coisa, nós temos uma testemunha que é amiga de Graciele, que nos procurou a polícia, informando que final de janeiro foi procurada pela Graciele, a qual relatou várias vezes que ela e Leandro queriam matar o Bernardo, que eles não tinham matado ainda o Bernardo, que Leandro não tinha matado ainda o Bernardo porque não tinha um poço, porque para resolver a situação do Bernardo era colocar ele no fundo do poço ou enterrá-lo. Isso ela referiu várias vezes no depoimento dela, e foi uma testemunha que nos procurou, veio até nós. O que corrobora também a questão dela foi que a Kelly disse que ia ser, vamos dizer assim, razoavelmente fácil sumir com o Bernardo, porque ele era acostumado a ficar 3, 4 dias longe de casa. Então, quando ele se desse em falta do menino, já teria se passado 3, 4 dias, e aí então para procurar seria mais difícil. Que foi realmente o que aconteceu. Eles mataram o menino na sexta-feira, eles foram dizer que se deram conta só no domingo. Passaram-se 3 dias. Foi bem o que ela colocou para essa amiga no início ali final de janeiro e início de fevereiro. Como essa amiga repeliu a ideia da morte do Bernardo, se apavorando com a situação de que o pai queria matar o menino, ela não, vamos dizer assim, a Graciela não fez nenhuma proposta para ela. No entanto, ela percebeu, depois de tudo o que aconteceu, que a procura de Graciela, depois de 4 anos, era para propor o mesmo que ela propôs para a Edelvânia. Só que ela repeliu essa ideia. Ela não deixou nem ela chegar a propor, porque ela repeliu totalmente essa ideia, ficando apavorada com a situação. Outra coisa, 3 testemunhas diferentes relatam que quando Leandro procurou o Bernardo nas casas e efetuou ligações no domingo à noite, que ele disse assim: como é que eu vou achar esse guri se ele não levou o telefone? 3 pessoas falaram isso. No entanto, ele diz em seus depoimentos que ligou na sexta, sábado e domingo para o guri. Se ele sabia que o guri não tinha ligado o telefone, não tinha levado o telefone, por que ele fez as ligações para o guri? Se não para montar a história deles e tentar se eximir desse crime. Tem um testemunho de uma pessoa que é de dentro da casa, que é da família, que referiu que Leandro Boldrini disse que não gostava do filho. Inclusive, foi num aniversário de Leandro que Leandro tentou dar um abraço no filho, e o filho disse que odiava o pai, indo para o seu quarto, e aí Leandro, depois que o guri saiu, olhou para as pessoas e disse: eu também não gosto desse guri. Isso tem uma testemunha que falou isso, que estava junto, que presenciou isso. Isso demonstra que Leandro não gostava do filho, que todo o desamor que ele tinha, que todo o descaso que ele tinha era porque ele não gostava do filho. Escutas telefônicas existiram, e aí há conversas entre familiares de Leandro e de Graciele, no sentido de que, afirmando que a defesa, os advogados dos indiciados, estavam arquitetando uma estratégia de defesa para que as duas, Graciele e Edelvânia, assumissem o crime, inocentando o Leandro, e dessa forma ele, que era o melhor financeiramente dos 3, iria bancá-las financeiramente. Isso está claro nas escutas telefônicas interceptadas, que estão sendo juntadas, que foram junto no inquérito policial. Delegada Caroline Bamberg Machado falando dos argumentos para o indiciamento de Leandro Boldrini, médico de Três Passos, pai do menino Bernardo. Na delegacia de polícia regional, enquanto um dos advogados estava folheando o inquérito policial, a qual ele teve acesso a única vez que ele pediu, o advogado, que até então não era de nenhuma, porque ele não sabia se iria pegar a causa de uma das indiciadas, chegou lá na delegacia de polícia regional e pediu para conversar com o advogado que lá estava, que já era constituído de um dos indiciados. Esse advogado
eu conversando com ele, eu disse, mas o senhor é advogado de uma das partes? Não, eu ainda não conversei, não sei ainda se eu vou ser, eu primeiro quero conversar com o advogado que já estava constituído. Até foi um motivo acho que, se eu não me engano, foi o delegado Marion, disse, bom, mas eu se fosse advogado de defesa de um dos indiciados, eu não queria conversar com o advogado de defesa do outro. Ainda fez essa coisa e ele deu risada. Depois disso, nós constatamos que ele pegou a causa. Os advogados conversaram. Na nossa frente, inclusive, nós oferecemos uma sala para eles conversarem. Nesse mesmo dia, outro advogado de outro indiciado me ligou por volta das 3 horas e disse, delegado, ele não estava conseguindo passar um e-mail com a solicitação de vistas do inquérito. Ele me ligou nesse mesmo dia, enquanto os outros advogados estavam lá na delegacia, e disse, delegada, se eu for aí agora, eu consigo vistas do inquérito? E eu disse, sim, o senhor consegue vistas do inquérito. É só o senhor chegar aqui, eu lhe dou vistas do inquérito. E ele me disse, então eu estou indo aí. Ocorre que ele não veio. À noite, foi a primeira ligação, no qual os familiares referem que os advogados fizeram uma estratégia de defesa em conjunto. Os 3 advogados pegaram e fizeram uma estratégia de defesa com o intuito de inocentar o Leandro. Outra coisa que nos chamou a atenção também quanto à participação do Leandro foi que ele descartava, isso testemunhas afirmavam, que ele descartava algumas pistas sem mesmo averiguar. Que por vezes as pessoas tinham que dizer, não, vamos lá, vamos averiguar. É um fato constatado, o fato de Cruz Alta. Vocês devem se lembrar que Cruz Alta houve num dia uma pista de que teria sido visto lá o guri. O Leandro não quis ir para lá, porque disse que era pista falsa, porque o guri não ia estar lá. Uma pessoa familiar disse, vamos lá ver, vamos lá verificar. Chegaram até lá, o Leandro foi disponibilizado as imagens, o Leandro nem quis olhar as imagens, porque era pista falsa. Ele dizia que tinha certeza que não era o guri. Também nos causou essa estranheza, essa certeza dele não saber que o guri está lá, dele nem querer olhar as imagens. Outra coisa muito importante também foi que numa das conversas de Leandro com um irmão dele, eles falam sobre a perícia nos veículos, que a polícia havia feito mandado de busca e apreensão na casa, feito a perícia na casa, e que teriam posto luminol no carro, na caminhonete, e teriam visto 2 pontinhos que eles achavam que poderia ser sangue. E que os peritos, então, iriam recortar aqueles pontinhos para fazer uma análise melhor. E ele disse que não recorta o carro, levam o carro. E aí nessa conversa, ele fala para o irmão dele assim, mas eles queriam cortar o carro, mas cortar o banco do carro, o guri nem voltou sentado nesse local. Quer dizer, ele não voltou, ele afirmou numa escuta, numa conversa, que o guri não tinha voltado no carro do irmão dele. Isso tem áudio, está gravado, ele falando isso. Ele tinha certeza que o guri não voltou. Ele tinha certeza que o guri não tinha voltado de Frederico Westphalen. Outra coisa também porque nós, diante de todas as provas que nós tínhamos, testemunhais, o que nos ficou bastante presente, pelo que as pessoas que conviviam com o Bernardo, afirmaram no sentido do quê? Que ele não teria ido por livre e espontânea vontade para Frederico junto com Graciele, porque os dois se odiavam, os dois não gostavam. Inclusive, eles tinham um código de convivência, que era de um não falar com o outro. Isso ele referiu a colegas. Então, falaram que ele não iria por livre e espontânea vontade para Frederico. Ouvindo depoimentos, nós tivemos a afirmação de uma pessoa que falou o seguinte, que ele, Leandro e Graciela bajularam o Bernardo naquele meio-dia, do dia 4. Que eles bajularam o Bernardo. Inclusive, a Graciela deixou o menino brincar com a Maria Valentina, coisa que ela nunca deixava, que ela não permitia. Fato este também testemunhado por várias pessoas. E que era uma das reclamações dele, que eram dos pedidos dele quando foi ao juiz, que ele queria brincar com a irmã. Então, 2 pessoas falaram que aquele clima de tranquilidade que pairou no dia 4, ao meio-dia, era anormal na casa. Nunca acontecia. Mais uma coisa que eu acho que o Marion já afirmou.
conforme as empregadas que trabalhavam na casa, não foi referido em momento algum que eles iam a Frederico durante o meio-dia buscar uma televisão. Não foi referido em momento algum. A única coisa que elas sabiam é que eles iam buscar o aquário depois do meio-dia. E foi por esse motivo que o Bernardo saiu com a Graciele. Foi para buscar um aquário, que ele estava empolgado com esse aquário. Ele queria esse aquário demais. Todas as pessoas que estavam no convívio dele sabiam que ele estava empolgadíssimo em receber um aquário, em ter um aquário. E finalizando, porque a gente poderia ficar falando aqui a tarde inteira de todos os pequenininhos indícios e que levam a apontar outros, é que familiares de uma das indiciadas comentam em suas ligações que acreditam que o mentor da história foi o Leandro. Inclusive, uma melhor amiga dela disse que ela não teria capacidade para arquitetar um plano tão bem bolado como esse. Quanto ao Evandro, que eu sei que vai ser motivo de perguntas, foi solicitada a prisão preventiva dele, temporária dele. Eis que tivemos algumas notícias de que poderia ter um quarto envolvido na feitura do buraco em que foi enterrado o Bernardo. Quanto ao possível indiciamento e a outras provas relacionadas ao Evandro, nós não vamos colocar agora, não vamos expor agora, porque nós temos que trabalhar ainda mais e verificar qual que foi a real participação dele. Então, quanto ao Evandro, ele se encontra preso temporariamente e nós estamos diligenciando no sentido de identificar qual que foi a participação efetiva dele. Finalizando, e antes de fazer as perguntas, eu gostaria de convidar todos os policiais civis que estão aqui para virem até aqui na frente. Bem, pessoal, todo mundo que trabalhou e que não podem não ter trabalhado diretamente no caso, mas aguentaram a delegacia ali, levaram a delegacia ali praticamente sozinhos. Os delegados agora se postam à frente numa mesa, junto com os policiais, junto com os delegados que comandaram a investigação, delegada Carolina 15 minutos faltando para as 3 horas da tarde, você está acompanhando no Show da Tarde pela Rádio CPE a entrevista coletiva das delegadas que apresentaram hoje, inclusive, o indiciamento dos acusados da morte do menino Bernardo. Só antes de voltarmos, a loteria que o pessoal está ligando e pedindo, vou atualizar aqui, ó, 7º prêmio, 482. 7º prêmio da loteria, 482. 6º prêmio, 6.370. 5º prêmio, 1.541. 4º prêmio, 0.658. 3º prêmio, 8.735. 2º prêmio, 9.162. E 1º prêmio, 6.274. Continuamos de Três Passos. O que aconteceu com a filha da nossa colega Rejane e que nos abalou profundamente, mas nós conseguimos, diante disso, tocar adiante. Tentamos dar o apoio necessário a ela, mesmo que num caso desse não se tenha apoio a dar, não se tenha o que fazer, a não ser dar o apoio moral e o carinho que tem. Então, pessoal, nós queremos agradecer vocês do fundo do coração por tudo que vocês fizeram por nós, por tudo que vocês nos auxiliaram durante o inquérito policial, durante essa empreitada que foi uma das mais difíceis para nós. Muito emocionada a delegada Carolina Bamberg Machado em fazer uma homenagem à colega de delegacia lá em Três Passos, inspetora, que perdeu uma filha que foi morta, homicídio, uma cidade próxima também, Três Palmeiras foi o município em que ela foi morta. Agora fala novamente a delegada Cristiane de Moura e Silva. Que culminou então com hoje a entrega desse inquérito com 11 volumes, né, que foi entregue hoje no fórum e com essas provas que os senhores tomaram conhecimento. Eu agradeço, então, do fundo do coração, a todos esses colegas e a tantos outros que não puderam estar aqui presente, mas que também colaboraram conosco nessa investigação. Então, agora, eu passo para a delegada Clarissa para dar o seguimento. Os delegados agora vão responder as perguntas dos colegas jornalistas que estão lá em Três Passos, repetindo a informação mais importante
do resumo deste esclarecimento que foi feito pela polícia, o indiciamento de Leandro Boldrini, apontado aqui no inquérito como participação direta no homicídio, ocultação de cadáver, como mentor, juntamente com Graciele. Ele também auxiliou na compra do remédio Midazolam em comprimidos, fornecendo a receita azul. Leandro e Graciele arquitetaram o plano, assim como a história para que o tal crime ficasse impune, é a posição da polícia. Sobre Graciele Ugolini, mentora e executora do delito de homicídio, bem como ocultação de cadáver, e Edelvânia Verganovics, executora do delito de homicídio e de ocultação do cadáver. Os três indiciados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Vamos ouvir as primeiras perguntas nesta entrevista aos delegados lá em Três Passos. Ou pelo menos a transcrição delas. Não, nós não vamos disponibilizar por enquanto, porque a questão das escutas telefônicas, elas correm em sigilo, sempre correm em sigilo. Então nós não vamos disponibilizar áudios da escuta. Nem a transcrição? Nem a transcrição, por enquanto. A transcrição já está no inquérito, já faz parte do inquérito, parte da transcrição. Não foram feitas ainda em sua integralidade devido à quantidade excessiva. Isso é recente, né? Eles já estavam na prisão temporária. Sim. Delegada, boa tarde, é Jonas Campos da RBS TV. A senhora afirma que os indícios contra o Leandro são convincentes. O fato dele, quando ele deu a receita consciente que essa receita era para um remédio que seria usado para matar o filho dele? O receituário vai ser encaminhado para a perícia. O que nós podemos ver com o receituário, que vocês devem ter visto ali na lâmina, é que a letra usada no receituário parece não ser dele. A assinatura parece ser dele. Então isso vai ser encaminhado para a perícia, para a gente verificar se a assinatura dele ou não. Mas o que a gente já coloca é que a responsabilidade de um médico com um receituário é implícita, isso. E a gente foram apreendidos vários receituários médicos no consultório dele, em tudo, inclusive alguns com assinaturas, né? Então a gente vai verificar isso com a perícia. Nós acreditamos que sim. Ele foi um dos mentores junto com a Graciela. Duas horas e 50 minutos, Gaúcha Repórter acompanhando a entrevista coletiva lá em Três Passos com as delegadas que investigaram o caso da morte do menino Bernardo. Mais uma pergunta dos colegas que estão lá em Três Passos. Como mentor, a senhora acaba de dizer que não tem certeza de que a letra da receita, que me parece ser uma das principais provas, pertence a ele. A senhora diz ter certeza de que ele arquitetou a morte do menino. A escuta telefônica refere que ele soube, aquela questão do sangue no carro, que ele soube depois. Eu não consegui ainda encontrar, ouvindo todas as provas, qual o elemento concreto que de fato coloca Leandro Boldrini como mentor desse assassinato. Eu entendo todas as justificativas de que ele era um mau pai, nós sabemos isso, nós sabemos que ele realmente era um pai muito ruim e tal, mas nós estamos concentrados em saber as provas relativas a ele como mentor e me parece, pelo menos pelo que eu encontrei, pelo que eu ouvi do seu relato, me parece um pouco frágeis. É uma opinião apenas só. Sim, bom, isso é uma questão de análise das provas bem subjetiva, né? Para você pode não ser interessante ou não achar que seja uma prova boa, vamos dizer assim, uma estratégia de defesa em que está bem claro nas ligações que os três advogados combinam que as duas vão inocentar ele. Se ele fosse inocente, eu acredito que não precisaria haver essa combinação.
Se você acha que isso não é, tudo bem. Outra coisa, o fato de numa ligação ele afirmar que o guri não veio sentado no banco de trás, isso foi antes de saber da morte, foi durante a escuta. O que adiantava eles pegarem e recortarem um pedaço da coisa se o guri não veio sentado ali? Outro fato que nos leva a crer. O midazolam foi tirado da clínica dele, foi tirado do consultório dele. A receita usada, a letra não parece dele realmente. Nós vamos ter que a letra o preenchimento, mas a assinatura é bem parecida. Vamos ter que fazer perícia porque foi uma prova que nós conseguimos agora. Outra coisa também que nos coloca. Ele afirmou para 3 pessoas que o guri não tinha levado o telefone. E por que ele efetuou as ligações atrás do guri? Se ele afirmou, isso também, então, quem sabe não é uma prova para ti? Para mim, parece ser uma prova, né? Outra coisa, essa testemunha que veio afirmou veementemente que a Graciela disse que os dois queriam matar o Bernardo, que Leandro queria matar o Bernardo. Você acha que uma testemunha viria para um caso desse, em que todo mundo corre da polícia, em termos, nos falar isso do nada, sem ter nenhuma razão, se não tem outra? Fechou a questão dos 3 dias, de que ele iria ficar desaparecido 3 dias, né? Outra coisa ali, que Leandro, ele era tão desinteressado pelo filho, tão, vamos dizer assim, tão despreocupado frente à vida do guri, que o guri tomava medicamentos fortíssimos, né? Fortíssimos, e auto-se ministrava. Ele não estava interessado se o guri ia ministrar 1, 2, 3 ou 4, ou se ia ministrar certo. O guri tinha 9, 10 anos. Então ele era um descaso tão grande em relação a isso, só para ver a questão do descaso. Outra coisa que também nos leva, conforme vasta a prova, vocês tiveram acesso ao inquérito. Há várias testemunhas que falam que ele ficava 15 dias sem ir na casa das pessoas procurar o guri. O porquê ele foi nesse dia, no segundo dia? Por quê? Outra coisa também. O porquê ele bajulou o filho dele, especialmente nesse dia, para ele entrar no carro com a Graciela? O porquê ele puxou o saco do filho dele nesse dia? E só uma testemunha que fala que estava presente lá. Se isso para ti não é prova, aí eu não posso fazer nada. Para nós é. Delegado, aqui Andrei, SBT. Ele foi o mentor, ok. Durante quanto tempo ele planejou isso? Dá para prever como é que foi essa operação? Porque ele que pediu ele que disse para Graciela, vamos matar o meu filho? Ou ele assim, ele não foi só um mentor, né? Ele auxiliou materialmente também no momento que forneceu receita, no momento que forneceu medicamento, né? No momento que fez esses atos também. Nós não temos como dizer, foi a partir de tal dia que ele começou. Nós temos a partir do final de janeiro, vamos dizer assim, atos que demonstram a vontade dos dois. Agora, se essa ideia vinha antes, não sabemos, não temos como definir. O que nós temos provado é que a Graciela tentou matar Bernardo em outra ocasião. Isso nós temos o conhecimento. Agora, se essa ideia vinha de lá ou não, nós não temos como afirmar. Eduardo Matos, Rádio Gaúcha. 2 perguntas em uma, delegada. A primeira delas é se, quando vocês entregaram o inquérito policial hoje no fórum, já foi solicitada a prisão preventiva dos 3? Foi. Foi, perfeito. E a segunda era justamente complementando o que o colega falou, se tem algum fato determinante, algum comportamento determinante para que eles começassem a arquitetar o crime, ou seja, começar a planejar a morte do garoto.
que época foi, né? Não sei se houve um fato determinante. Como eu te disse, não temos como definir quando começou a ser arquitetado esse plano. A gente sabe que a ideia, que veio externamente a ideia, com fatos, com testemunhas, ali no final de janeiro, em que essa testemunha afirmou que a Graciela disse que os dois queriam matar o menino e que Leandro só não havia matado porque ainda não tinha, vamos dizer assim, um local seguro e para colocar o menino. Então nós não temos como afirmar isso. Próximo, Darcy Pino, Radiodifusora. Isabel Marquesan, Revista Veja. Delegada, sobre a motivação do crime, vocês tinham uma linha de investigação em algum momento que averiguava a possibilidade de haver interesses financeiros na herança a que o Bernardo teria direito desde a morte da mãe natural dele? Isso foi descartado? Existe ainda essa linha de investigação? Já se concluiu alguma coisa sobre a motivação? Quanto ao indiciamento, como nós botamos ali no release, eles foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo fútil, que é o desamor, o ódio entre eles, entre o Bernardo, a Graciela, Bernardo e o pai, o motivo torpe, que é o pagamento, né, que eles efetuaram para a Edelvânia. Para a Graciele também restou provado com testemunhos que ela tinha medo, tinha receio de que quando ele completasse 18 anos, ele iria, vamos dizer assim, arruinar tudo o que eles fizeram. Com o depoimento também tem um depoimento em que ela refere, a Graciele teria referido a uma pessoa que ela tinha, que se o Bernardo fosse entregue pela avó, a avó ia querer todo o dinheiro, né? E quanto ao Leandro, ficou mais provado a questão do desamor e de que ele era um estorvo na vida do casal. Coisa que também ficou claro em duas oportunidades foi que a Graciele colocou para o Leandro o sentido assim, ó, ou eu ou o filho. Isso ficou bem claro, assim, em duas situações. Colocou ou eu ou o Bernardo. Então não se pode afirmar que a motivação foi financeira. Ele foi indiciado por quê? Porque no momento em que tu sabe do motivo da outro partícipe, se comunicam as qualificadoras. Então ele foi indiciado também, mas mais pela questão da Graciela e da Edelvânia. Quanto a ele, não restou, nós não fizemos ainda análise de certos documentos que não vieram ainda, né? Mas a princípio seria isso. Só para deixar bem claro, não se pode dizer, por enquanto pelo menos, que houve motivação, que a herança foi um motivo para o assassinato. Sim ou não? Não. Hoje não dá para dizer isso. Delegada Caroline Bamberg Machado, respondendo às perguntas dos jornalistas lá em Três Passos, na entrevista coletiva. Esclarecimento aos colegas da Rede Gaúcha Sat, nós não teremos agora notícia na hora certa. Seguimos com a entrevista em Três Passos, fala a delegada Caroline Bamberg Machado. Da mesma forma, a Rádio CPE Araju não apresenta neste horário a notícia na hora certa e nem a música do Rio Grande. Voltamos em seguida para Três Passos. Atenção! Serviço de Utilidade Pública, falecimento. Pais Ernesto e Is. A participação da festa ficou provada até pelos depoimentos deles, né? Então, essa questão ali, se mostrou arrependimento ou não, para nós, não mostrou. Como já referi em outras vezes. Exatamente, dia 3 tem um depoimento de um amigo dele, que dia 13, ele foi no aeroporto, lá tinha amigos lá fazendo, com aqueles aviãozinho e coisa, fumou um charuto, não demonstrou, não falou nada sobre o desaparecimento do filho, inclusive os amigos que ali estavam ficaram até sem jeito de falar sobre o desaparecimento do filho. Você imagina isso? Os amigos ficaram sem jeito, não tocaram no assunto porque ele não deu abertura nenhuma, ele não demonstrou em momento algum que estava preocupado ou referia do filho. O filho já estava desaparecido há quantos dias? Sabe? Então, tiram suas conclusões disso.
Darcy Pino, Rádio Difusora, Jornal Atos e Fatos. A receita, o medicamento está prescrito em nome de quem? Na receita... Da Edelvânia. Edelvânia. Foi comprado por ela e pela Graciela. Isso há testemunhas. Inclusive, ela comprou com o cartão da farmácia que ela tinha dela. Só para complementar aqui, desde os primeiros dias, a delegada afirmava a culpa do Leandro Boldrini no caso. A partir de que momento, depois do sumiço do Bernardo, é que a linha se dirigiu para essa questão para a família? A partir do segundo dia, do final do primeiro dia, segundo dia, nós nunca excluímos essa possibilidade, devido aos relatos que nós tínhamos do desamor na família, dos conflitos familiares. Nós nunca excluímos essa possibilidade. E que, como a própria delegada Cristiane falou, passar dos dias foi se tornando mais forte essa linha, enfraquecendo as outras de sequestro. Uma coisa que nos chamou a atenção também, que ele desconfiava de sequestro, mas ele não atendia o telefone dele. Ele passou a atender os telefones depois que nós falamos para ele: tu vai ter que atender, porque eles não estavam atendendo. Outra coisa, vocês viram a forma como ele se referia ao filho? Um pai que está querendo achar e tem a esperança de achar o filho, vai dar o telefone até do Papa se ele tiver, e não só o 190 e o 197. Uma informação do Ministério Público. O Ministério Público deu um parecer favorável à prisão preventiva de indiciados pela polícia. São os 3 indiciados: o Leandro Boldrini, a Graciele Ugolini e a Edelvânia Virganovics, os 3 indiciados pela polícia, e já com um parecer favorável do Ministério Público para transformar a prisão temporária em preventiva, ou seja, sem tempo para a saída da cadeia. Daqui a pouco nós vamos conversar aqui no estúdio com o advogado criminalista, professor Auri Lopes Júnior. Vai transformar o juridiquês no português, vai explicar tudo o que acontece, tudo o que está sendo dito pela delegada e quais os próximos passos a partir de agora do caso do menino Bernardo no Ministério Público e no Judiciário. Daqui a pouco aqui no Gaúcha Repórter vamos seguir ouvindo a delegada Caroline Bamberg Machado. Foi esse relato dela e de mais outras pessoas, inclusive da Edelvânia, que disse que a Kelly já tinha referido que ela já tinha tentado matar o Bernardo asfixiado. Isso preocupava ela e isso pode ter levado ela também a cometer um homicídio. Há um indício nesse sentido. Como? Isso pode ter levado ela a cometer um homicídio, além da questão de... Além das outras questões, a gente percebe que ela já tentou uma vez que... Configura também, ela já vinha, vamos dizer assim. Outra coisa que a gente percebeu, que é só para deixar bem, que uma pessoa da família falou, que havia uma cumplicidade muito grande entre o casal e que eles não demonstravam preocupação nas buscas do guri. Inclusive que eles ficavam muitas horas dentro do quarto, os dois sozinhos, conversando que ninguém sabe o que, durante ali esse período em que o menino ficou desaparecido. Principalmente após as buscas realizadas. Oi, Fernanda do Correio do Povo. Na verdade, são 3 perguntas. A primeira é que a delegada antes tinha falado sobre as mensagens que a Graciele e a Edelvânia tinham trocado para informar que estavam chegando. Isso foi colhido, recolheram os celulares delas e foi constatado essas mensagens ou essas informações? As perícias dos celulares ainda não voltaram, mas através dos extratos de ligações e mensagens nós conseguimos ter acesso a isso. E outra pergunta, as pás, a pá e o outro, não me lembro, outro instrumento utilizado para cavar o buraco, foi feito tem impressão digital ou depois de... Não foi feito, até porque foi depois de vários dias, já tinha sido manipulado pela mãe dela, já tinha sido manipulado por outras pessoas, e o material em si é difícil, porque é madeira. E existe a possibilidade da polícia indiciar alguém por omissão de socorro? Não vejo. Em que sentido que tu diz? Omissão de socorro, porque várias pessoas, tem mais de 100 depoimentos, várias pessoas relataram a mesma coisa, que um menino numa situação... Não, nesse sentido não. E nunca ninguém esperava, não era previsível isso para essas pessoas. Eu acho que esse crime não foi previsível para ninguém. Ninguém imagina uma barbaridade dessas. Tinha um descaso do pai. Um descaso afetivo e patrimonial e material, vamos dizer assim.
de registro desses casos de pai, de mãe. Não é por isso que vão cometer um crime. Vocês acham que foi mexido no quarto do Bernardo? Que tinha muitas coisas lá, tinha muitos brinquedos, tinha muitas fotografias, muitas roupas, muitas coisas. Há um fato que nos levou a acreditar que foi mexido, foi o fato de que no dia 7/4, era segunda-feira à tarde, eu, a delegada Cristiane e a comissária Rosemary fomos até o quarto do menino para verificar se lá havia alguma pista. E eu, especialmente, olhei a mochila dele e olhei o estojo dele. E lá dentro do estojo tinha só material escolar, tinha material escolar, só lápis de cor, lápis, coisa. No momento em que cumprimos a busca e a apreensão na casa no dia 11, no mesmo estojo havia um controle e uma chave, que não estavam lá no dia 7. Isso leva a quê? Que alguma mudança teve no quarto. Delegada Bruna Colossi, RBS TV. Já foi pedido a quebra do sigilo do inquérito? Foi pedido a quebra do sigilo do inquérito, não é do sigilo, do segredo de justiça. E em termos, foi levantado o sigilo, em termos. Outra questão, delegada, se haviam pistas de que o Evandro tem um envolvimento, por que ele só foi preso no último sábado? Porque assim, ó, nós desde essas pistas chegaram até nós com mais concretas agora, nesse final de semana. Nós tínhamos indícios e aí nós solicitamos diligências e através dessas diligências assim que elas chegaram, que nós tivemos, não, é certo que de alguma forma ele participou, aí foi pedida a prisão e foi cumprido. Pode explicitar essas provas? Já está no inquérito, mas nós queremos fazer uma análise mais apurada e tratar esse caso do Evandro num outro tópico, numa outra oportunidade, quando tivermos toda a prova colhida. Boa tarde. Rafael, Rádio 92, Rádio Alto Uruguai. Relataste antes que o Leandro havia tentado fazer ligações para o celular do Bernardo, mas também, posteriormente, nos primeiros dias, havia relatado a amigos que ele não havia levado o telefone, havia essa incoerência. Algum testemunho de uma outra pessoa que nesses mesmos dias tentou ligar para o celular do Bernardo e a Graciele havia atendido, alguém da família havia atendido? Como referido pelo delegado Marion antes, depois a última ligação que ele fez foi às 12 horas e 39 minutos da sexta. Depois dessa tentativa de ligação, não houve mais registro de ligação e nem sinal do telefone. Nem feita nem recebida? Nem feita nem recebida. Tá certo. Algum outro tipo de escuta telefônica ou escuta na casa durante o período do desaparecimento, antes de saber ainda que havia se consumado um homicídio? Foram feitas várias diligências. Várias diligências. Uma coisa também que a gente chama a atenção foi no sentido de que várias pessoas tentaram entrar em contato com ele naquele final de semana. Né? E desde aquele momento, às 12 horas e 39 minutos, que foi a última ligação que ele tentou fazer, não houveram mais sinal, não deu mais sinal no telefone. Felipe Frank, Portal Terra. Gostaria de só tecer um raciocínio, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a gente tem, né, antes da execução do crime, de acordo com o exposto por vocês, um cenário que parece ter sido muito racionalizado por parte das pessoas que cometeram o crime. Foi algo planejado, arquitetado, enfim, foi algo realmente racionalizado. Perdão. E após a execução do crime, de acordo com o que foi exposto por vocês, me parece que eles cometeram vários erros do ponto de vista de como tentar camuflar o que eles teriam feito. Queria saber como é que vocês veem essa passagem de, no primeiro momento, um crime muito bem arquitetado e racionalizado, e depois uma série de erros no sentido de justamente justificar aquilo que eles tentaram ocultar. Eu não vejo uma série de erros. Tem num depoimento que o Leandro, ele comentou com um amigo, que, assim, dizendo que seria muito fácil esconder um corpo, congelando, botando num freezer ou enterrando, isso ele falou, acho que no dia 8 de abril, e que a delegada estava muito preocupada porque não tinha achado ainda a Cíntia Luana. O que nós percebemos com isso é que ele tinha uma certeza de que não iria ser descoberto.
E como a investigação foi aprofundando e foi, vamos dizer assim, quebrando algumas coisas que eles achavam que era o crime, vamos dizer assim, um crime que não seria descoberto, eles foram meio que tentando ludibriar mais ainda a coisa. Mas eu não vejo uma mudança de comportamento. De arrependimento de ter matado o Bernardo? Não. Não houve por parte deles. Nenhum momento. Nem no momento que foi falado da morte, que foi contado da morte. Delegada Maurício da Zero Hora, até o momento, pelo que a gente pôde acompanhar, a prova material que vocês têm contra o Dr. Leandro Boldrini é uma receita que não se sabe se foi assinada por ele. A perícia vai comprovar ou não. Ele não confessou o crime até o momento, pelo que a gente tem informação. Não há um risco quando for feita a denúncia, de ele ser denunciado apenas por ocultação de cadáver, porque aí sim parece que realmente ele teve conhecimento de que o menino estava morto e ajudou a esconder. Mas até agora eu não me sinto convencido de que ele tenha premeditado o crime. Não há os elementos, não há esse risco no inquérito. Assim, como disse antes pro Felipe, são indícios, fortes indícios, que para nós está comprovado, né? O que a promotora vai entender, também não sei. Se são provas suficientes ou não. A nós parece que sim, tá? Por todas as razões que eu já expus antes, né? Você inocente precisaria arquitetar alguma defesa? Algum plano de defesa? Precisaria fazer? Outra, tem ligações em que o advogado ou familiares tentam buscar assinaturas para um baixo-assinado e não conseguem, assinaturas de pessoas que não querem, são pouquíssimas. Tem também ligações no sentido de que ele querem fazer uma matéria para alguma emissora que deixe ele um pouquinho mais positivo, que tirem... Então são todos fatos assim que, se fosse inocente, se ele não fosse, quem sabe nem precisaria. Mas isso é uma questão de convencimento de cada um. Nós estamos convencidos disso. Agora, o que você está, o que a promotora vai ficar, ou o que o juiz vai ficar, não cabe a nós. Só mais uma pergunta. Vocês pretendem, diante de todos esses detalhes, todas essas novidades no caso, vocês pretendem obter a confissão dele na cadeia agora? Que ele confesse o crime? Se ele confessar, beleza. Se ele não confessar, não tem problema. Delegada da Rádio Comunitária Frederico Westphalen, uma questão que paira na nossa cidade lá é sobre o envolvimento do Evandro. A senhora já falou que não pretende dar mínimos detalhes, mas essa prisão dele se baseia apenas na impossibilidade delas, duas mulheres, terem cavado? Com certeza que não. Ou há alguma testemunha? Há prova testemunhal. Eu já falei isso em outras coletivas, que eu faria esse buraco. Podia levar um dia, podia levar uma tarde para fazer, mas eu faria esse buraco, conhecendo a minha força. Não é só por causa disso que foi preso. Com certeza que não. Isso aí não é elemento para prender ninguém. Agora, há outras provas que indicam que ele pode ter participação de alguma forma nesse crime. Há prazo para isso ser divulgado? A prisão temporária é por 30 dias. Esperamos concluir isso antes disso. Delegado José Luiz Queiroz, Rádio Luz e Alegria. A senhora iniciou falando, e os demais delegados falaram também, que o início das investigações, e inclusive alguns dados do indiciamento, se dão pelo relacionamento familiar, que não existia um relacionamento de pai para filho, e pelo menos ficou evidenciado o quanto relapso era Leandro Boldrini com seu filho Bernardo. Nós lemos no jornal Zero Hora uma matéria em que um jornalista ou uma jornalista dizia que, ao entrar no quarto do menino Bernardo, encontrou tudo muito arrumadinho, tudo muito dentro dos conformes, inclusive o controle dos portões, o de dentro, de fora, detalhes. A polícia encontrou isso também no quarto. Qual é o seu parecer sobre esse caso? Assim, o quarto, quando a gente foi lá na segunda-feira, o quarto
Nada fora do normal de um adolescente, entende? Nada fora do normal, não vi nada assim que chamasse atenção no quarto. Mas diversas testemunhas relatavam que o menino usava roupa somente da escola, curtas, muitas vezes andava maltrapilho. Famílias forneciam roupas para ele, inclusive tem depoimentos que as roupas que ele tinha eram da época que a mãe dele, a Odilane, havia comprado. Agora quem está falando, aliás, sem o microfone, falhou o microfone, é o delegado Marion Volino. Agora um microfone, outro microfone. Esta é a Rádio CEPERT Araju, você está acompanhando, estamos em cadeia com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, com som ao vivo desde Três Passos, na coletiva da delegacia, com os delegados que investigaram o caso 3 horas e Bernardo. 18 minutos, Gaúcha Repórter acompanha a entrevista dos delegados que fizeram a investigação, hoje entregaram ao judiciário o inquérito sobre a morte do menino Bernardo, com a seguinte conclusão: indiciamento por homicídio qualificado e ocultação de cadáver de Leandro Boldrini, o pai do menino Bernardo, da madrasta Graciele Ugolini e da amiga do casal, assistente social Edelvânia Virganovics. Segue a investigação sobre a participação do irmão de Edelvânia, Evandro Virganovics, na ocultação do cadáver lá em Frederico Westphalen. Segue falando a delegada Caroline Bamberg Machado. De uma substância corrosiva no menino. Isso ficou provado no laudo, sim, que havia, até ele citou possivelmente soda, né? O que corrobora com o que a gente tem nos autos, né? Delegado. Márcio Schmidt, Rádio Província e Jornal Província. Nós temos 2 ou 3 perguntas rápidas. A primeira, o depoimento da Edelvânia, logo quando começou o caso, né, foi fundamental para a polícia, já que a delegada Cristiane falou, ou já existiam suspeitas sobre o crime, então, propriamente cometido? Suspeitas haviam. Desde o primeiro dia, conforme os relatos, nós suspeitávamos. Nós tínhamos 3 linhas de investigação. Mas o depoimento da Edelvânia foi fundamental para encontrar o corpo. Certo. Há pouco a senhora, na coletiva, afirmou ou comentou em relação a uma reunião, uma suposta reunião entre os advogados, né? Isso, na sua opinião, como delegado, houve uma trama? Existiria então uma trama para inocentar o Leandro Boldrini? Conforme as escutas entre familiares de Graciele e de Leandro, havia uma combinação entre os advogados para se fazer uma estratégia de defesa, na qual Graciele e Edelvânia assumiriam a culpa pelo crime, inocentando Leandro, para que este bancasse elas financeiramente. É isso que deu nas escutas. Quando a senhora comentou em relação àqueles 2 pontinhos de sangue, né, isso foi comentado após a prisão ou quando foi comentado isso por parte do Leandro? Antes. Como eu disse, foi numa interceptação telefônica, depois que ele foi preso. Isso, no caso, não foi numa interceptação telefônica? Isso foi ligações interceptadas, que houve esse comentário. Muito obrigado. Delegada, Glauber, Rádio Bandeirantes. Sobre a questão da Edelvânia, antes mesmo dela ter definido um advogado, inclusive que ele nega um primeiro depoimento que ela teria dado e que teria embasado, já se teria a palavra dela tentando inocentar o doutor Leandro Boldrini. Ou seja, já havia um arranjo, então, antes mesmo de tudo que acontecesse? Assim, ó, a Edelvânia referiu que a Kelly falou que o Leandro não sabia de nada. Mas a Edelvânia também omitiu que ela comprou midazolam com receita do Leandro. Ela omitiu isso, que ela pegou e comprou, que ela teve receita do Leandro para comprar o medicamento. Eu não sei qual foi o acordo prévio, porque elas se encontraram e se falaram durante a semana do desaparecimento, quando já haviam algumas suspeitas sobre o casal. Se encontraram também no consultório do Leandro.
O que elas combinaram ali, não sei. Ainda sobre a Edelvânia, a senhora confirmou que ele procurou mais de uma pessoa, pelo menos mais uma amiga, para tentar a morte Foi apenas uma que vocês sabem? Pode ter sido mais? E qual é a ligação? Apenas era de terem morado juntas para ela solicitar, tentar a morte? Ou tinha algum outro tipo de ligação mais forte entre as duas? Não. Surgiram alguns boatos, mas não se confirmaram os boatos, que eu acho que está se referindo. Não, eram pelo fato de elas terem morado juntas. Elas ficaram morando juntas. E essa outra amiga, conforme o depoimento dela, ela disse que a Edelvânia não chegou a propor nada para ela, porque ela repeliu a ideia de uma forma muito forte. E ela nem chegou a propor para ela isso. Muito bem, doutora, acho que uma pergunta para a doutora Carolina e outra para a Cristiane. Primeiro, sou da referência de Santo Augusto. Como foi a participação dos familiares da Kelly durante os depoimentos? Colaboraram com a polícia? Os familiares foram ouvidos? Os familiares da Kelly? Foram ouvidos. Colaboraram com as investigações? Como é que foi o depoimento deles? A senhora pode relatar alguma coisa nesse sentido? Eles deram a versão deles, né? Que não foi a mesma versão ou a mesma impressão que eles se referiram durante as escutas. Eles deram uma versão diferente daqueles que referiram nas escutas, com algumas exceções. Obrigado. Para a doutora Cristiane, então, a partir de agora, como é que fica o trabalho da polícia? Se encerra por aqui, ou se ele não se encerra, prossegue? Ainda há possibilidade de acariação? Estão trabalhando com essa hipótese dos envolvidos? O inquérito ele continua, em especial com relação ao Evandro, que há mais elementos a serem colhidos, né? Também alguns elementos de prova que nós ainda não temos, como quebras de alguns sigilos que terão que ser feito análises, né? Então o inquérito ainda segue e vão ser encaminhados em peças complementares. Não vemos ainda essa questão, até porque o advogado, por exemplo, da Edelvânia, nos informou que ela não irá mais se manifestar. A Graciele, quando questionada a respeito da possibilidade de participar de uma reconstituição, também disse que não tinha interesse. Então, nesse momento, não há essa possibilidade. Não quero dizer que posteriormente, inclusive, pode ser requerido pelo Ministério Público, enfim, pelo Poder Judiciário, e que se faça essas diligências. 3h25, Gaúcha Repórter, Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Daqui a pouco a gente segue acompanhando um pouco mais da entrevista lá em Três Passos. Eu tenho aqui no estúdio advogado criminalista. E aí nós vamos fazer da mesma forma também, nós temos que atualizar o nosso intervalo comercial, né, porque estamos acompanhando este caso desde as 2h05. É uma repercussão tamanha, né, e logicamente nós não poderíamos deixar de retransmitir o sinal desta coletiva. Atenção, falecimento. Pai Ernesto e Isabel Vieira, irmãos Elisiane, Miglan, Wagner, Maristane e Graziella, ou melhor, Graziele. Com pesar participa o falecimento de Edson Lírio Vieira, ocorrido ontem. Seu corpo está sendo velado na capela da funerária Mosqueira Brum. Convidam parentes, amigos e vizinhos para atos de encomendação e sepultamento hoje às 17h no cemitério do bairro Aller. Os familiares, com pesar, participam do falecimento de Edson Lírio Vieira, ontem ocorrido. Sentimentos à família enlutada. Rádio CPE. Sua vida passa por aqui. Valorizando nossas raízes e a verdadeira tradição.